Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso canal de controle avançado e a estratégia de hoje que iremos ver vai ser o do controle antecipatório. Ao fim dessa videoaula, será possível compreender a finalidade da aplicação da estratégia do controle antecipatório, o feed-forward, conhecer as suas vantagens, conhecer as suas desvantagens e ter uma noção da representação em diagrama de blocos. Os requisitos necessários para a compreensão dessa aula são conhecimentos básicos em processos industriais e instrumentação, noções de diagrama de blocos, noções de malha fechada e realimentação negativa e conhecimentos em funções de transferência com tempo morto. Controle antecipatório. Em contraste com o controle feedback, o controle antecipatório, também chamado de controle por alimentação direta ou controle feed-forward, ele mede as variáveis de perturbação e toma as ações corretivas com a finalidade de compensar os distúrbios antes que a variável controlada seja afetada. Do ponto de vista conceitual, quando o processo está submetido a grandes perturbações na carga ou quando não permite muitas oscilações, o emprego da estratégia de controle antecipatório ele pode melhorar o desempenho do processo. A alimentação ela requer a medição dos distúrbios para calcular uma ação de controle a ser imposta a uma variável manipulada antes que o processo seja afetado pelas perturbações. A finalidade do controle de alimentação é compensar os distúrbios antes que a variável controlada seja afetada. O controlador antecipatório ele deve ser projetado considerando as características de estado estacionário do processo. O modelo embutido no controle de implementação ele não é perfeito, assim como a maioria das outras estratégias. A combinação da estratégia de realimentação e alimentação pode sim melhorar consideravelmente no controle do processo. Quando você combina o controle feed-forward com o controle feedback, você vai ter uma resposta melhor, em alguns casos. Fazendo uma pequena comparação entre o controle feed-forward e o controle feedback, no controle feed-forward, o distúrbio ele é corrigido imediatamente antes de afetar a variável controlada, conforme a gente pode ver aqui no diagrama de bloco simplificado, onde você tem um processo, você tem um distúrbio que está indo para esse processo, ao mesmo tempo que você mede esse distúrbio para tentar compensar lá na estratégia do controle antecipatório. Além disso, não se utiliza a variável controlada, pois assim constituiria um controle realimentado. É possível também controlar uma variável sem a necessidade da medição da mesma. Então temos aqui embaixo o diagrama de bloco simplificado do controle feedback, que a gente já conhece, que ele é caracterizado pela realimentação. Então observe a diferença entre o feed-forward e o feedback. O feed-forward ele mede o distúrbio e tenta corrigir a presença desse distúrbio no processo. Características do controle feed-forward. Rejeição de perturbações. Ele requer instrumentação adicional e tempo de engenharia a fim de obter um controlador mais robusto para rejeitar perturbações. Ele não diminui o desempenho do monitoramento do setpoint e não requer uma variável de processo secundária, que nem como a gente viu lá no controle cascata, que era necessário uma variável de processo secundária. O controle antecipatório ele pode ser usado tanto para sistemas lineares quanto para sistemas não lineares, porém ele requer um modelo matemático do sistema. Para se projetar o controle antecipatório, é preciso um conhecimento especial sobre o processo. Esta é uma das razões da alimentação da aplicação prática do controle antecipatório. Você precisa modelar perfeitamente ali o seu processo, você precisa conhecer os distúrbios na qual você está lidando. Além disso, precisam ser bem conhecidos tanto os ganhos em regime estacionário quanto as constantes de tempo e os tempos mortos que representam o processo. Projeto do controle antecipatório. O projeto você precisa do quê? Da instalação de um sensor para a medição da perturbação, a construção e programação do elemento antecipatório, constituído por um modelo do processo e
do modelo da perturbação, que é importante, que é o que você está querendo corrigir. O tempo morto do processo. A saída do controlador para a variável do processo medida, ela deve ser menor do que o tempo morto da perturbação, a perturbação da variável do processo medida. Já em termos de desvantagens, as variáveis de perturbação elas precisam ser medidas em tempo real, o que é impraticável em várias aplicações. A qualidade do controle ela depende da precisão do modelo do processo. Em particular, precisamos saber como a variável controlada ela responde à mudança nos distúrbios e na variável manipulada. A estratégia ela é muito sensível a erros. Você precisa conhecer ali, né, além do seu modelo do processo, precisa conhecer os tipos de distúrbios que estamos lidando. Não é capaz de lidar com distúrbios não medidos. O controle antecipatório também ele requer o uso de estratégias de controle feedback em algumas circunstâncias para obter um melhor resultado. O diagrama instrumental nesse exemplo mostra a aplicação da técnica feedback ao controle de nível de uma caldeira. Esse sistema de controle mede o nível do líquido em ebulição e usa o mesmo para ajustar a taxa de alimentação da água. Como a capacidade líquida do cilindro da caldeira é pequena, esse controle é bastante sensível a variações bruscas na variação e perturbação à taxa de fluxo de vapor. Outra dificuldade é que grandes valores de ganhos de controle não podem ser usados porque a medição do nível exibe flutuações para líquido em ebulição. Portanto, grandes ganhos de controle tendem a amplificar o ruído e a produzirem variações indesejáveis na taxa de alimentação de água. Já aqui, o diagrama instrumental mostra a aplicação da técnica Feedforward ao controle de nível da caldeira. Nesse sistema, a taxa de fluxo de vapor é medida e o controlador ajusta a taxa de fluxo de água de forma a equilibrar a demanda de vapor. Observe que a variável controlada, o nível do líquido não é medida. Já uma outra alternativa seria a medição da pressão de vapor no lugar do fluxo do mesmo. Já aqui nesse exemplo, combinando feed-forward com feedback, na prática, o controle feed-forward é frequentemente usado em combinação com o controle feedback, como a gente viu anteriormente. E nesse caso, o controle feed-forward é usado para reduzir os efeitos dos distúrbios medidos, enquanto o controle feedback ele compensa as imprecisões do modelo do processo, erros de medição e distúrbios não mensurados. Já as saídas dos controladores são adicionadas e esta combinação é aplicada à válvula de controle. Vamos agora analisar o diagrama de blocos desse exemplo. Um exemplo de processo envolvendo feed-forward e feedback. Então aqui no nosso diagrama de blocos, temos aqui, como a gente já sabe, já é capaz de identificar, o controle feedback ele é caracterizado pela realimentação negativa. Então nosso controlador feedback é o GC, conforme a gente pode ver aqui no diagrama. Já o controlador feed-forward ele é o GF. Como é que ele faz? Ele mede o distúrbio que está lá na parte superior, ele mede o distúrbio do processo e tenta, corrigir esse distúrbio. Observe que se tem um sensor ali, um sensor, um transmissor de perturbação, que ele vai medir esse distúrbio, o distúrbio que tem no processo, vai mandar essa informação para o controlador e vai tentar corrigir essa informação antes que o distúrbio afete o processo. Então, após usar técnicas de simplificação dos diagramas de blocos, vamos achar essas duas funções de transferência. A primeira função de transferência, que é típica do controlador feedback, e a segunda, GF, que é típica do controlador feed-forward. Então, devido à função de transferência GFF, a função de transferência do controlador feed-forward não aparecer na equação característica, o controlador feed-forward ele não tem
nenhum efeito sobre a estabilidade do sistema do controle feedback. E esta é uma situação desejável para a gente, porque permite que o controlador feedback e o feedforward eles sejam ajustados de forma individual. Na análise da estabilidade, você tem que considerar a função de transferência em malha fechada, que é a do feedback. Então aqui a gente vai ter, simplificando, a gente vai achar a nossa equação característica. Já em termos de critério do tempo morto, suponha as seguintes situações. Primeiro, a planta ela tem um tempo morto de perturbação menor que o tempo morto do processo. Segundo, uma perturbação ela ocorre e o controle alimentado responde instantaneamente. Terceiro, o distúrbio é interrompido antes das primeiras ações do controle de rejeição de distúrbio chegarem. Ou seja, as ações do controle precisam ocorrer ao mesmo tempo que a perturbação para uma efetiva rejeição da mesma. Devido ao tempo morto curto entre a variável de perturbação e a variável do processo medida, o feed-forward oferece pouco benefício ao processo de tanques drenados ou de retenção, por exemplo. Como a gente viu anteriormente, as ações de controle elas precisam ocorrer ao mesmo tempo que a perturbação para você ter ali uma correta rejeição da mesma. Então, como o tempo morto é curto, você não consegue, em um tempo hábil, corrigir aquele distúrbio sem afetar o processo. A rejeição da perturbação do feed-forward. A temperatura de entrada da jaqueta de arrefecimento, o distúrbio é medida com o sensor como mostrado abaixo. O sinal de perturbação é enviado ao elemento feed-forward constituído pelo processo e o modelo dinâmico da perturbação. Fazendo aqui a comparação da malha simples versus o feed-forward, vamos analisar como é que se comporta. Observe que nessa comparação, a malha de controle feed-forward ela melhora um pouco a dinâmica comparada à malha simples. Então temos aqui a malha simples à esquerda, onde você tem ali um pico, você vai ter a perturbação que o pico ele sai de 92, algo próximo de 96, e um pouco mais para frente ele está ali no set point, 92, ele vai ter uma queda abaixo de 88. Já que à direita, observe que o controlador feed-forward ele consegue atenuar um pouco essa perturbação. Então, o pico que teria, ele sai do 92 e vai até algo próximo de um pouco depois de 93. E já no segundo, ele cai de 92 para 90. Então, o feed-forward, a gente observa aqui que ele, nesse exemplo, ele conseguiu melhorar um pouco, a nossa dinâmica. Fazendo uma comparação agora entre o feedback e o feed-forward com o feedback, observe aqui no nosso gráfico que nesse caso o feed-forward ele não oferece benefício algum na variação do set point. Conforme a gente pode ver, à esquerda a gente tem ali a dinâmica que seria só o feedback e à direita seria a combinação do feed-forward com o feedback. E conforme a gente pode observar, a estratégia do controle feed-forward nesse exemplo ele não contribuiu na melhora da dinâmica do nosso processo. E com isso finalizo.